Língua portuguesa, 20 de julho a 24 de julho. Nessa semana, nós vamos fazer correções de praticamente todas as disciplinas. De todas, assim, que eu tenho, né? Que é língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. E esta aula é para orientá-los a respeito das atividades da aula 8, sobre pontuação, certo? Bem, antes de eu iniciar essa correção, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: alguns alunos, quando foram fazer a atividade, perguntaram onde estava o texto, a herança. E alguns perguntaram no Classroom, mesmo no WhatsApp me perguntaram. Isto mostra claramente que o aluno não foi assistir a aula. Ele foi apenas um exercício. Se estiver acontecendo isso com você, por favor, repense. Porque se eu mando a aula, é para você assistir a aula primeiro, para depois você ir para o exercício. Senão, não há aprendizagem. Porque você precisa aprender para fazer o exercício. E eu estou fazendo o máximo que eu posso para que você aprenda, pelo menos um pouco nesse período, certo? Em que nós estamos em casa. Está tendo aula em casa, aula remota, mas está havendo aula, certo? Muito bem, vamos lá então à nossa correção. Eu fiz essas atividades, eu fiz praticamente a mesma, para você copiar no caderno e para você responder no formulário, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o texto, tá? Que é a herança, né? E nós vamos para as atividades. Bom, aqui nós estudamos sinais de pontuação, tá? Nós estudamos o assunto técnico aqui, é sinais de pontuação. Certo? Nós estamos fazendo uma leitura, vocês fizeram a leitura e a interpretação do texto, certo? Sobre pontuação. Eu não vou ler agora o texto, que provavelmente depois, na hora de eu corrigir, eu vou ter que ler as partes. Ok. Então, aí dizia o seguinte: você precisaria copiar essas questões no caderno para você ter no caderno, tá? Mas eu não vou corrigir do caderno, eu vou corrigir do formulário, certo? Muito bem, a primeira questão é: qual que é o assunto principal do texto? Qual é o assunto principal do texto, tá? Não é da nossa aula, é do texto. Então, seria a herança? É a pontuação ou é a família? O assunto principal, do que fala esse texto? Este texto, qual é o assunto do texto? O texto fala sobre pontuação? Não. Ele fala sobre família? Não. Ele fala sobre herança. O texto, qual é o assunto do texto? O texto, a herança, o assunto dele, ele fala sobre um caso de um senhor que faleceu, né? Um senhor rico que faleceu e que ele deixou herança para alguém, mas antes de morrer, ele não conseguiu pontuar. Ele escreveu e não terminou a redação dele, né? O testamento dele, e aí ele acabou falecendo e ficou sem pontuar. Cada pessoa da sua família, né, cada pessoa que pretendia herança, pontuou segundo ao seu benefício, certo? Muito bem, então o assunto aqui é a herança. Quem respondeu que é a herança, acertou. Vou colocar um xizinho aqui, certo? Muito bem, então é herança. Quantos personagens estão disputando a herança? É 6, é 4 ou são 10? Bom, aqui fala do homem rico, papapá, mas quantos estão disputando a herança? Então, é o sobrinho, a irmã, o padeiro e o representante dos pobres. Então, são 4 personagens, tá? São 4 personagens que estão disputando a herança, ok? Muito bem. Este texto, ele é informativo, ele dá informação sobre um assunto, ele descreve um assunto ou ele narra um assunto, tá? O que é feito aqui, certo? Um homem rico estava, ele vai contar uma história, ele conta uma história, que inclusive é uma história inverídica, né? É uma história apenas ilustrativa, isso aqui não é uma verdade,
tá? Então, ele narra um fato, ele narra uma história. Ele é um texto narrativo, certo? Um texto narrativo. Não dá informação sobre um produto, não dá informação sobre um assunto, não descreve lugar. Você perceba que não está descrevendo, você praticamente não sabe como são os lugares ali, não descreveu o lugar, certo? Mas ele narrou um fato, ok? Muito bem, qual que é o título desse texto? É A Herança. Olha só, o título é este aqui, A Herança. É necessário que a primeira letra seja maiúscula, a primeira letra do título do texto, A Herança. Ou pode ser o A, apenas o A maiúsculo, ou pode ser A Herança maiúsculo assim também, ó. Pode ser assim, certo? Mas aqui no texto está com o H minúsculo. Não há problema. E outra coisa, aqui depois do texto, depois do título do texto, não é preciso ter ponto, certo? Então, o texto, o título do texto é A Herança, certo? Este aqui é o título do texto. Opa, perdão. Certo? Quem que é o autor? Tem um autor apenas? Não, não tem um autor apenas. Não tem um autor, na verdade. Bem aqui abaixo está dito que ele é um texto adaptado de Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite. Então, provavelmente, este texto seja de Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite, mas que ele foi adaptado, por quê? Ele foi adaptado para colocar no livro, certo? Então, certamente, ele foi reduzido, colocado com uma linguagem mais simples, que o quinto ano possa entender perfeitamente, certo? Então, se você colocou aqui, ó, Amaro Ventura e Roberto Augusto, você acertou. Se você colocar também que ele é adaptado, isso aí também acertou, ok? Então, são esses aqui os autores do texto. É uma adaptação, tá? É uma adaptada dessas pessoas aqui, certo? Então, você precisa entender que nem sempre vai aparecer o autor ali, mas que ele pode aparecer com outras palavras. Pode ser um texto adaptado também, certo? Muito bem. Aqui na número 5 diz o seguinte: qual que é a diferença que as diversas pontuações trouxeram para o texto? Bem, esta questão eu vou verificar lá como que você colocou, eu vou interpretar, mas a pontuação, uma diferente pontuação, trouxe diferente interpretação para as orações, para as frases, certo? Então, de acordo com a pontuação, existem diferentes interpretações, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para você, só um exemplinho, tá? Se você escrever assim, deixa eu colocar aqui maiorzinho. Olha, se eu disser aqui, se eu colocar não mate, certo? Eu estou dizendo para você não matar. Matar um mosquito, a mosca, sei lá, né? Não mate. Se eu colocar uma vírgula aqui, ó, eu digo não mate. Então, eu estou dizendo para você não deixar vivo, ou não, eu posso matar eu posso deixar a mosca viva? Não, mate. Então, eu estou falando para você matar, eu estou pedindo para você matar, certo? Então, é uma interpretação diferente de se estiver sem vírgula, certo? Se estiver sem vírgula, não mate, quer dizer, não é para eu matar, ok? Então, esse aqui foi só apenas um exemplo que eu coloco para você ver sobre a diferente pontuação que dá diferente interpretação, certo? Muito bem. Diga como se chama e qual a função dos sinais abaixo. Esta parte eu dei para você apenas no caderno, não dei no formulário, certo? Então, eu coloco aqui algumas respostas, tá? O ponto de exclamação aqui, qual que é a função do ponto de exclamação? Serve para indicar admiração, surpresa, espanto, certo? Bem, para fazer interrogação, né, o ponto de interrogação você já sabe, então por isso que eu nem coloquei no exercício. E a exclamação? Ela serve para admiração, surpresa ou espanto, né? Que alegria, que espanto, né?
como você está linda, como você está, você é inteligente, como você está lindo, certo? É admiração, certo? Ou surpresa ou espanto. Você usa no final da frase, você usa o ponto de exclamação, certo? E a reticências? Para que serve a reticências? Serve para indicar a suspensão do pensamento. Eu estava falando algo e parei de falar, certo? Eu suspendi a frase, certo? Houve uma interrupção, a suspensão do meu pensamento. Ou dúvida, ou que a frase foi interrompida, certo? Então, sempre quando há uma interrupção de pensamento ou interrupção da frase, você vai colocar reticências. Ou quando vai continuar, quando é infinito. Lá em matemática, nós usamos bastante reticências, porque nós queremos dizer que a numeração ou a resposta é infinita. Então, você coloca 3 pontinhos, ou seja, você coloca reticências. O nome dessa pontuação, esses 3 pontinhos, é reticências, tá? Nós falamos 3 pontinhos, mas o nome é reticências, certo? E esse travessãozinho, para que serve o travessão? Para que serve o travessão? Ele indica que alguém está falando, tá? Antes da fala de um personagem, antes da fala de uma pessoa, você coloca o travessão, porque ali é a fala de uma outra pessoa que não seja o narrador da história. E a vírgula? Para que serve a vírgula? Ela indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras, certo? Então, isso é o que eu pedi no exercício, para vocês copiarem no caderno, ok? Se você respondeu algo parecido com isso, beleza. Tá? Essa eu deixei sem fazer lá no formulário. A número 7 diz o seguinte: qual a sua opinião sobre a atitude do juiz no final da história, né? No final da nossa história lá, nós temos que, como não entrou em consenso, né? Como não entrou em acordo, o caso foi parar no tribunal, o juiz decidiu que a herança deveria ir para os pobres. E aí, você achou que isso foi justo? Aí você vai dar a sua opinião. Eu não vou colocar aqui uma resposta certa, porque não existe uma resposta certa aqui. Isso vai depender da sua opinião. Eu tenho que ler a sua opinião, certo? Então, essa aqui eu vou olhar se você iniciou com letra maiúscula, se você colocou uma boa pontuação, se você soube se expressar. Então, aí eu vou verificar a sua resposta. E, finalmente, a número 8. Se você fosse o juiz, o que faria? Certo? O que você faria se você fosse o juiz? Isso aqui era para você copiar no caderno, tá? Se você fosse o juiz, você faria a mesma coisa? Você daria a herança para o sobrinho, para a irmã, para o padeiro, para quem? Para o representante dos pobres mesmo? O que você faria? Então, aí também, então aqui eu vou analisar a sua expressão, certo? Provavelmente você vai acertar. Porque se você colocou uma frase que consiga responder a essa pergunta, você acertou, porque eu vou respeitar a sua opinião, o que você faria. Muito bem. E aqui, pessoal, esta parte aqui é como eu dei no formulário, que é praticamente as mesmas perguntas do caderno, certo? Então, aqui pedia para você copiar as atividades PDF no caderno para você responder no formulário. E o que eu dei de diferente aqui foi, na última resposta, você precisará acrescentar palavras, tá? Então, você precisaria, para deixar a herança para você, meu aluninho, minha aluninha, o que faria? Como você escreveria a frase, certo? Então, muito bem, vamos só colocar aqui, né? Vamos marcar aqui as respostas corretas, tá? Qual é o título do texto? É a herança. Eu vou verificar se vocês colocou com a inicial maiúscula. Qual é a diferença entre as diversas pontuações que as diversas pontuações trouxeram para o texto. Eu vou analisar como você respondeu a essa questão, tá? Como você respondeu, se você respondeu corretamente, tá? Se você colocou com letra maiúscula, na inicial com a letra maiúscula, como que você fez? Tô querendo colocar isso aqui na mesma linha, não estou conseguindo. Deixa eu ver se consigo. Aqui, consegui. Beleza? Qual a sua opinião? Eu vou observar a sua opinião, tá? E agora aqui nessa número 8, que muitas pessoas tiveram dificuldade, tá?
Agora imagina se você fosse o quinto herdeiro, ou do falecido, né? Como você pontuaria a frase? Então aí você descreveria pontuando de modo que a herança fique para você. Toda herança fique para você. Como você escreveu? E aí eu vou analisar a sua resposta. Bem, esta foi a atividade da aula número 8, tá? Que fala sobre pontuação. Amores, um carinhoso abraço a vocês. E vamos às outras atividades.